Como a gente estava falando, pronto, minha petição inicial tá linda, maravilhosa, distribuí pelo PJE. E aí tem algum problema, eu esqueci de incluir algum pedido, ou tem algum vício sanável e é preciso modificá-lo. O que a gente faz? A CLT não tratou dessas possibilidades de alterações à petição inicial depois que ela foi ajuizada, de modo que a gente se socorre subsidiariamente com o CPC, que previu a emenda e o aditamento. Nada de novo, vocês já estudaram. Vamos ver como é que se aplica então no processo de trabalho? Vamos começar com a emenda. Emenda lembra remendo, né? Ou seja, é aquele ato determinado pelo juiz para que a parte autora corrija algum erro manifesto, algum vício formal e sanável na sua petição inicial. Decorre do princípio do aproveitamento dos atos processuais. Se a petição inicial possui um vício, mas esse vício é passível de ser corrigido, deve ser feito isso através da emenda. Então, quem manda é o juiz e a parte autora atende. Se não atender, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Quando o juiz manda emendar a petição inicial, o réu não é consultado, tá? É uma questão entre o juiz, que quer sanear o processo, e a parte autora, que propôs a ação. E é diferente do aditamento, porque aditar é acrescentar, é incluir algo. A petição inicial já estava lá, mas eu quero acrescentar alguma coisa a mais, tá? Existe um entendimento bastante forte na jurisprudência de que é possível você também aditar a petição inicial mesmo no processo do trabalho, até o momento em que o réu foi citado. Depois da citação do réu, somente com o consentimento desse seria possível ao juiz aceitar o aditamento da parte, aceitar esse acréscimo, tá? Em relação à emenda, o seu uso no processo de trabalho é muito tranquilo, porque tem até súmula do TST, eu coloquei lá no slide 28, tá? A súmula 263, que prevê a possibilidade de emenda à petição inicial no processo do trabalho. O aditamento, por outro lado, a gente não tem súmula, a gente não tem OJ, mas há bastante jurisprudência esparsa e firme no sentido de ser possível o aditamento. A discussão que sobra para os tribunais trabalhistas é se o marco final do aditamento sem o consentimento do réu seria o mesmo do processo civil, ou seja, a citação do réu, ou poderia ser um marco diferente, como por exemplo a audiência, já que no processo do trabalho é só com a audiência que o réu, ou melhor, é até a audiência que o réu tem para apresentar a sua contestação. Em que pese haja certa divergência, o posicionamento majoritário é que o aditamento sem o consentimento do réu é possível até a citação deste nos mesmos moldes da aplicação do Código de Processo Civil. Tá bom? Tem ainda uns últimos slides ali no nosso joguinho, tá? Que diz respeito a, de tudo isso que a gente conversou, o que se aplica e o que não se aplica quando se tratar de petição inicial no procedimento sumaríssimo. Nós já conversamos na aula de hoje e também em outras ocasiões que procedimento sumaríssimo é aquele procedimento que vai tramitar a ação cujo valor da causa não exceda a 40 salários mínimos. Então, se for abaixo de 40 salários mínimos, é rito sumaríssimo. No que diz respeito à petição inicial, o rito sumaríssimo tem duas peculiaridades, digamos assim, a mais, além de tudo que a gente estudou no 840, tá? Essas peculiaridades a mais estão no artigo 852B da CLT e tá lá no joguinho de slide, folhas 32, tá? Quais são, então, esses requisitos a mais que a petição inicial no procedimento sumaríssimo tem? O primeiro dos requisitos é a necessidade de você indicar corretamente o endereço do réu, porque não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele é para ser um procedimento bastante célere, tá? Porque são ações de valor menor. E para que ele seja célere, é incompatível, então, ou se imaginou incompatível com a citação por edital do réu, e por isso o endereço deste tem que ser ofertado de forma adequada, correto e completo.
E a segunda característica é o fato de que os pedidos na petição inicial do procedimento sumaríssimo têm que ser líquidos. Isso por exigência lá da lei desde 2000, quando foi introduzida. Eu já contei para vocês na aula de hoje que desde a reforma trabalhista, qualquer petição inicial na Justiça do Trabalho tem que ser líquida. Então, esse segundo elemento, que era um marco que distinguia o procedimento ordinário do procedimento sumaríssimo, hoje dá na mesma, né? Porque a petição inicial tem que ser líquida tanto no procedimento ordinário, pós-reforma trabalhista, como no procedimento sumaríssimo, que assim já o era desde a sua criação, tá? Uma coisa importante, tá? Isso mais para, assim, exame de ordem ou questão objetiva de concurso. A CLT ela é bastante severa quanto ao descumprimento dos requisitos da petição inicial no procedimento sumaríssimo. Ela diz assim, olha, se você não liquidar os pedidos ou você não indicar corretamente o endereço do réu, vai ser extinto o teu processo e vai ser arquivado, a sua ação vai ser arquivada com a condenação em custas, tá? Então, a previsão da CLT é de bastante rigor, tá lá no parágrafo 1º do 852B. O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 desse artigo importará no arquivamento da reclamatória trabalhista e no pagamento de custas sobre o valor da causa, tá? Lembrar, isso é importante para qualquer rito processual, mas aqui a letra da lei é explícita que as partes e advogados têm que manter seus endereços sempre atualizados no processo, porque se presumem válidas as intimações enviadas lá para aquele endereço que está lá, tá? A prof fecha o nosso bate-papo aqui, só lembrando que o rito sumaríssimo, que é esse rito mais célere, voltado para as ações de valor mais baixo, de até 40 salários mínimos, ele tem uma restrição ao número de testemunhas, tá? É no máximo 2 testemunhas. Então, quando estiver na vida real analisando o caso concreto, verifique se você está diante de um processo que, ao tramitar pelo sumaríssimo, consegue ter toda a sua prova produzida através de 2 testemunhas, tá? Com isso, a gente fecha a petição inicial no processo do trabalho e, na verdade, a gente acaba dando aqui um passo a mais aí na construção desse processo, tá? Próxima aula, a gente vai ver resposta do réu. Beijo, gente!